A alegria, sentir a tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Estamos numa série de palavras sobre nobreza. E o pastor Divino, quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar, eu mandei mensagem para ele, né? Querendo a direção. Aí ele falou, não, é só nobreza. Eu falei, então tá bom, vamos ser nobre, né? E orei, estudei. Assim, eu não entendo muito não, mas parece que tá ruim o microfone. Eu estou escutando, parece eu falar mais que vocês. É normal isso? Tá bom então. A pessoa que não entende nada, mas está querendo entender. E meu tema é servindo com nobreza a Deus, a ponto dele te notar e ter prazer em te abençoar. Em Colossenses 3, 23, 24. Dá tempo de quem quiser abrir aí. Colossenses 3, 23 ao 24. Esse Valdir é top, ó. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Próximo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Lindo esse versículo, não é? É algo sobrenatural quando a gente entra na palavra e entende o que Deus quer falar para a gente. É muito além de servir o homem. E quando a gente fala de nobreza, todas as vezes que vocês escutam falar de nobreza, de imediato, eu sempre penso em rei, rainha, e na minha mente vem a rainha Elizabeth, lá da Inglaterra. Falou de nobreza, né, é quase que instantâneo, a gente imagina lá, né, a nobreza que é lá. Aqui no Brasil, nós não vivemos, né, no poder monárquico, né, nós somos presidencialistas. Então, a gente não tem rei nem rainha. Porém, aqui tem sucessores e, pasme, desde 1908 eles brigam, porque tem 2 ramos nessa sucessão. Eles brigam e até tem uma listagem de quem que seria o próximo rei, quem que seria o rei de hoje, quem que está na linha da sucessão se algum deles morrer. E aí uma dessas famílias, elas ganham, né, um direito ao laudêmio, que é uma taxa que os habitantes carioca pagam para eles. E é isso que é a briga, porque um ganha e os outros não. E aí é um dinheirinho até bem visado, né? E aí eles até brincam naquele ditado popular que o rei nunca perde a majestade. Então eles continuam brigando. Teve esses tempos para trás, um deles, né, até desfez do cargo. Ele falou que não queria mais. Aí todo mundo falou, mas nem existe aqui no Brasil, como é que ele não quer mais, né? Mas na cabeça deles existe, eles recebem. E aí nesse reinado acontecem coisas absurdas. Aqui no Brasil, por não existir, mas tendo sim uma família que ainda até recebe por isso, a gente não vê tanto escândalos, igual a gente vê na Inglaterra, né? Eu fui pesquisar para me saber quais países que têm reis, rainhas, são bastante. A gente porque geralmente só pensa na Inglaterra, que é a rainha Elizabeth, princesa Diana, né, o príncipe Charles. Mas geralmente tem muitos escândalos, né? Escândalos esses que, se eles não entrar debaixo da lei que tem lá, eles podem ser banidos, porque eles precisam seguir a lei da coroa. Tem situações que eu fiquei pesquisando, eu falei, gente, são coisas tão pequenas, mas eles precisam, até questão de cruzar as pernas, as princesas não podem, né?
tem comidas que eles não podem, porque aí eles falam que era porque a Rainha Elizabeth não gostava, então não poderia ter. Né? Então, assim, são um monte de protocolos que eles precisam ter. E são protocolos que acabam quando a gente vê, vocês, não sei vocês, quando a gente vê a Rainha Elizabeth, era muito chique ela, né? Toda colorida, bonitona. Se eu usasse a roupa colorida daquela, eu ia ficar parecendo uma palhaça. Mas ela é toda bonita. E hoje as princesas, né, são todas muito chiques. Então, a gente sempre, quando pensa em nobreza, a maioria, eu creio, que pensa em rainha, rei, princesa e príncipe. E quando a gente hoje está estudando a série que o pastor Divino nos propôs, que é nobreza dentro da Bíblia, a gente vê outro lado, que é a humildade. É totalmente o inverso, porque é uma humildade de servir. Uma humildade ela é acima do que a gente imagina. É inexplicável. Porque é uma humildade de querer servir a Deus onde eu não venha aparecer. Né? Onde não venha a Cleicilane ser o alvo, e sim Deus. E é muito interessante que quando você entra dentro da Bíblia, você consegue entender toda essa humildade. De nada adianta riqueza, diploma ou posição. Isso não vai ter valor quando você for servir de fato a Deus. Quando realmente você querer que Ele venha ser o centro das atenções. E é inquestionável. Em várias histórias bíblicas, chegamos até a pensar assim. Eu, Cleicilane, chego às vezes a pensar, quando a gente não está assim naquele dia tão espiritual, né? Por que a escrava de Naamã não vingou? Né? Agora é a hora dela ficar calada. E mais do que depressa, ela, né, mesmo que os pais delas morreram, eu creio que a cidade dela foi saqueada, ela foi retirada à força para ser escrava naquele castelo. Mas ela fez o propósito dela, que foi falar de Deus para aquela pessoa tão violenta na vida dela. Ela não pensou em nenhum momento que ela, né, teria que vingar. Ela só direcionou que em algum lugar teria alguma pessoa que iria estar libertando aquele homem em nome de Jesus, o Deus vivo que ela servia. E a gente vê que todas as histórias que a gente pensa assim, é agora que ele vai dar o troco. Não dá. José foi jogado dentro do buraco, vendido. José na cadeia, ele fez maravilhas na vida daquele copeiro. E ele ainda ficou 2 anos esperando aquele copeiro para falar sobre ele. E no momento exato, falou, agora os irmãos dele vai ter. Não teve. Ele salvou uma nação e salvou a família dele. Porque o propósito dele era servir a Deus. O propósito deles era colocar Deus em primeiro lugar. Era a única coisa que eles queriam. Simplesmente fazer com que o Senhor viesse a ser conhecido. Não é simplesmente eu vir cá e servir, pegar aqui e limpar essa cadeira. Os meninos falaram que eu não posso sair daqui, ó. E vir cá aqui e limpar essa cadeira. Eu tenho que ter comigo que essa cadeira tem que estar limpa, porque uma pessoa vai aqui sentar para aprender de Deus. Essa pessoa vai estar aqui, não é para ver que a Cleicilane limpou essa cadeira. Não, essa cadeira está limpa e eu posso sentar porque agora eu vou escutar a palavra de Deus. É isso que é servir. É isso que é ser humilde. Não é eu esperar estar todo mundo aqui sentado e começar a limpar essas cadeiras, não. É eu vir uma hora antes e organizar. Porque quando todo mundo chegar, já está pronto. Porque eu quero que Deus seja o centro das atenções. Nessa Samara, as pessoas sabem que é a gente. Porque a gente fica para ir para cá, né? Sabe que é a equipe que está fazendo. Mas a gente sempre tenta ser o mais discreto possível. Geralmente quando as pessoas vêm, né, falar com a gente, nossa, foi lindo, foi um arraso, aí eu brinco, só nós sabe. Mas a gente não quer que vocês saibam
a correria que foi, a gente quer que Deus venha ser o centro das atenções. Que Ele que venha ser o único a aparecer aqui. Então, quando a gente vê todas as histórias bíblicas, a gente pensa assim, gente, eu quero chegar nesse ponto de simplesmente servir, de simplesmente realmente estar para fazer o meu propósito. Porque muitas das vezes a gente tem tudo para virar as costas, fechar a porta, não querer ajudar, mas esse não é o seu propósito. Seu propósito é você mostrar que você é cristão, que você serve um Deus vivo, que você está aqui para adorá-lo. E quando a pessoa encostar em você do seu lado, você vai exalar as nobrezas de Deus. As pessoas vão entender que não é você, mas sim Deus. É tão bom quando a gente está em um lugar e a pessoa fala assim, você é cristão? Yes. Sou cristão. E ele convida, a minha igreja, vai lá, você vê que a minha igreja é boa, a igreja é massa demais. É bom, porque se a pessoa reconheceu que eu sou cristã, sem eu falar, é porque ela viu alguma nobreza no meu servir, na minha conduta. E é isso que a gente tem que ser o tempo todo. Na Bíblia podemos ver vários exemplos de pessoas com conduta exemplar, que não permitiu que a circunstância abalasse a sua fé ao servir Deus. Nós temos Moisés. Moisés deixou um palácio para direcionar e libertar o povo de Deus. Nós temos Esther, que correu o risco de morte para libertar o povo. Nós temos Abraão, que acima de tudo, de confiar em Deus. Gente, Abraão é lindo, se a gente for parar para pensar na história dele, né? Ele confiou tanto em Deus a ponto de pegar o seu filho e levar para sacrificar, porque Deus era o único na vida dele. Vocês param para pensar, quem tem filho aqui, se ele levando o seu filho para ser o sacrifício. Seu filho olhando para você, de certo ele pegava uma pedrinha, brincava, olha pai, né? Pai, o que é isso? Como é que estava a mente desse homem? Confiante em Deus. Porque na Bíblia em nenhum momento fala que ele pensou em voltar. O filho dele pergunta e ele simplesmente, continua o propósito dele. Porque o propósito dele era servir. Era com que Deus ficasse conhecido. Era com que Deus fosse o único. E não o filho dele. E não a vontade dele. Como a gente faz a nossa vontade? Na igreja, é o que mais a gente vê. Principalmente em evento. A gente quer fazer demais a nossa vontade. Demais nas forças do braço. E aí, quando você para pensar, fala, não é meu. É para Deus. Não é para mim. E aí, quando você deixa fluir a direção de Deus, que você sente a presença dele. Gente, vocês podem fazer o evento que for na igreja, um evento seminário. Se você não colocar a presença de Deus, você é o único que não vai sentir. Eu garanto que a igreja toda vai sentir, as pessoas vão ter Deus, porque eles vieram buscar Deus. E você vai ficar chupando dedo, literalmente, porque você fez um evento para você. Mas Deus esteve totalmente naquele local, aqui, porque as pessoas estavam chamando por Ele. Tiveram nobreza, mas você não. Nós temos o profeta Elias, que além de confiar, ele deixou claro que Deus era o único, ao confrontar os profetas de Baal. E aquela história é doida demais. O cara manda fazer vala, manda jogar água, joga água de novo, e ele ainda implica, né? Não, grita mais alto aí para ver se os seus deuses aí mandam fogo, né? E aí ele só chega lá, né? Deus, né? Entra em queima, vira cinza e ainda chupa lá na valinha lá que não sobra água nenhuma. Não era ele queria mostrar que era Deus.
Ele queria mostrar que era Deus, o único, que não tinha mais nenhum. Era simplesmente Deus. Isso é nobreza. Você servir e deixar claro que não é você, que é Deus. Mesmo diante do medo, dificuldade, eles serviram, dedicaram e cumpriram o propósito que foram dados. Tanto no reino físico como espiritual, existe sucessão. Lá em Romanos, Valdir, você consegue colocar para a gente Romanos 8, 17? E essa sucessão no mundo espiritual, a gente tem um ponto ao nosso favor. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de todo fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros do reino. Mas para reinar, precisamos servir. E para servir, precisamos servir com nobreza. De nada adianta eu vir servir querendo que venha aparecer. Eu tenho que servir sem querer ganhar. Eu tenho que servir para que Deus seja conhecido e servir para fazer o impossível, para que a vontade dele seja feita. Isso é servir. Servir a obra, servir a Deus. Hoje, para mim, servir não é simplesmente meu pastor Alexandre falar para mim que eu preciso ir lá na igreja e limpar a igreja. Posso ir na igreja e limpar a igreja, mas enquanto eu limpo essa igreja, o meu coração tem que estar voltado em oração. Em estar clamando para que essa igreja, no domingo, na terça, venha sujar e sujar muito mais. Porque se ela sujar muito, é porque vem muita gente. É porque criança passou correndo aqui derramando água. O meu coração não pode estar aqui limpando e pensando, nossa, aí, outro copo que o irmão não levou para o lixo. Por que o irmão põe o pé na cadeira? Gente, só uma coisa que vocês não podem fazer, é pregar chiclete debaixo da cadeira. Faz isso não, no final do ano nós sofremos. Mas a gente não pode estar aqui reclamando. Eu tenho que ter uma busca. Para me servir, eu preciso buscar. Eu preciso ter uma conexão com Deus. E eu tenho que conhecer a Escritura. Se eu não conhecer a Escritura, gente, esse bichinho aqui, ó, ele é ótimo. Mas ele te engana tanto. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, esse dia eu até chamei o Alexandre, falei, Alexandre, minha vida toda eu fui enganada. Aqui em Gênesis está falando que na hora que Eva comeu a maçã, Adão estava com ela, que cara sem vergonha. Por que que ele não impediu? E eu falei, Alexandre, como pode? Sendo que todas as Bíblias que eu li aqui, ó, nunca teve essa situação de Adão estar do lado da Eva, mas nessa aqui tá. E ele falou, Cleislane, o que é? Eu ri demais, o que você falou que era na Bíblia? Como é que era o nome? Hã? Nossa, que ele falou que era outra frase bem... Hã? Na tradução, só que você falou que tipo que colocaram lá sem... Eu vou tentar lembrar. E aí, então assim, gente, era na Bíblia, estava escrito que Adão estava do lado da Eva. E não é. E eu falei, Alexandre, preocupo, porque daqui a um tempo a minha filha vai ter essa Bíblia, somente essa Bíblia na mão. Então assim, tanto esse aqui como uma Bíblia, se você não orar, você vai ser enganado. E você lá está escrito, né, que você pode fazer coisas, que você não precisa mudar. Ah, Cleislane, mas Deus quer eu do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. Ele te quer sim, do mesmo jeitinho. Você pode ser alcoólatra, mentiroso, você pode ser um fracassado, você pode roubar, ele te quer. Mas a partir do momento que você quer ele, que você teve um encontro com ele, a mudança acontece. Tem que acontecer, quem mentia tem que parar de mentir, quem roubava tem que parar de roubar, quem enganava tem que parar de enganar. Deus quer você até aquele ponto. Agora adiante, quando você tem um encontro com ele, chega, você tem que mudar, porque você precisa ter os frutos do Espírito Santo com você. Vocês sabem quais são os frutos do Espírito Santo?
Abre aí para nós, Valdir, Gálatas 5:22. Esses são os frutos que vocês precisam ter. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Próximo, Valdir. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A partir do momento que você quis Deus, encontrou Deus, você precisa ter esses frutos. Não adianta falar que Deus quer você do jeito que você é. Você precisa mudar porque você vai servir Ele e você precisa exalar esses frutos para você exalar nobreza. Sem esses frutos não adianta. Sem essas características não adianta. A gente precisa somar. Querer sempre que o nome dele seja exaltado e conhecido. E nessa semana eu sempre fico, em todas as vezes que eu estou em algum evento, eu me faço essas perguntas. Que são as 3 perguntas chaves que vocês precisam sempre fazer. O que temos feito para servir? Mas para servir a Deus. O que vocês têm feito para servir a Deus? Ou melhor, vocês têm servido a Deus? Estamos servindo a Deus ou servindo a nossa vontade? Quem quer aparecer é você? Quem tem que ser conhecido, reconhecido é você? E a direção que eu tenho feito é de Deus? É Deus que tem me dado a direção? Ou sou eu que estou tomando as minhas próprias decisões e achando que Deus que está me dando essas direções? Servir a Deus é muito fácil. É você mudar. É você querer que Ele venha aparecer e que não venha ser a sua vontade. Porque se for a sua vontade, está errado. Se num evento ou em qualquer outro momento aqui dentro da igreja tem alguma discussão e todo mundo com a mesma boca fala que não quer trabalhar com você, tem alguma coisa errada? Se depois que passar aquele evento, seu líder chegar em você e falar que você errou, e no próximo evento ele falar que você errou de novo, e que no próximo ele falar que você errou de novo, é você que está querendo sempre aparecer. Você não está tendo nenhuma característica nobre de querer que Deus venha aparecer. Nós erramos, todos nós erramos, mas quando recebemos uma direção, precisamos mudar. Temos que deixar o orgulho de lado. Sempre que eu faço alguma coisa errada, e aí o meu marido é a primeira pessoa que vem conversar comigo. Aí no momento, como mulher e esposa, eu não quero admitir. Nossa, ele me implica. Ele não está aqui, ó, que bom, então eu posso falar, ele saiu. Aí ele está ali, ó, ele dá um tchauzinho para mim. E aí, primeiramente eu mudo o semblante, coisa que não sou eu, faço cara de paisagem. Mas aí eu sempre tenho algo comigo que eu carrego muito, muito tempo mesmo. Eu vou orar. Eu sempre falo para Deus, Deus, estou errada? Se eu não tiver, pega ele, bate nele, pai. Mostra para ele que é ele que está errado. E Deus mostra que sou eu. Gente, por mais que às vezes eu vou sentar com vocês e vou falar, vocês vão falar para mim assim, não, é ele. Não é, Deus mostra claramente. Muitas das vezes é uma proteção, muitas das vezes é para evitar algo. Uma coisa assim que eu achava que ele me implicava demais e eu nunca corrigi, e já vai fazer acho que uns 3 anos que eu estou me corrigindo, é sobre a minha risada. Sempre eles chamaram, não é pegar no pé, mas ele sempre falava, amor, menos. E eu, né? E ele, menos, amor. E eu, né? Eu falava, ele me implica, eu não posso nem rir, que ele fica me implicando. Ele não quer ver eu feliz. E aí Deus me mostrou que eu posso ser feliz, que eu posso sorrir, mas com prudência, né? Menos, filha, por que você está desciscando? Ninguém precisa saber lá da esquina que você está rindo. Mas antes, quando eu tinha um coração fechado, eu falava, ele está me implicando. Aí quando eu ia conversar com Deus, eu falava, minha filha, não faz isso.
E é assim, não faz essa cara. Olha ele, yes! Mas eu sempre aceito a direção. E aí não é fácil, eu não vou falar para vocês que às vezes eu me pego, né? Né? Eu posso sorrir, eu posso falar, mas eu tenho que ser menos, bem menos, né? Minha família é muito escandalosa, a gente fala gritando, então acaba que a gente passa do limite. E essa direção que eu quero estar passando para vocês é em oração. Porque se eu não orar, se eu não buscar, eu sempre vou ter com ele um confronto. Todos os eventos eu vou chegar com ele brigando, porque eu sorri e achei que ele estava me implicando, mas não é. Eu sorri escandalosamente e ele estava tentando evitar alguns problemas. E essa é a nossa direção que temos que aprender aqui dentro da igreja. Se o seu líder te direcionou, por mais que naquele momento você pense, não é assim, ele está errado, não está. Vai orar, que você vai ver que não está errado. Porque você precisa ter uma direção. A gente não pode fazer a nossa vontade. Pensa, se cada um aqui quisesse fazer a vontade, como que seria a igreja? No trabalho, a gente não pode fazer de qualquer forma. Se eu sou contratada para caixa, eu tenho que seguir os processos de caixa. Se eu não seguir aqueles processos de caixa, eu vou ser mandada embora. Aqui na igreja, eu tenho que fazer não com medo do pastor ou do líder me mandar embora. Eu tenho que fazer para que Deus venha ser conhecido. Eu tenho que fazer para que Deus venha ser o único naquele momento. Se eu estou aqui, não é a Cleicilane, é a palavra que eu tenho que passar de Deus para vocês. Em qualquer momento tem que ser Deus. Porque senão a gente começa a bagunçar as coisas de Deus, achando que eu posso, que tem que ser eu que tenho que aparecer, e não é. Não sou eu. Colônia, a gente leu, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se eu faço para os homens, eu vou ter a recompensa dos homens. Se eu faço para Deus, eu vou ter a recompensa de Deus. A recompensa de Deus é maior. O amor de Deus é maior. E como eu falei no começo, não adianta eu querer vir agora, começar a lavar essa cadeira para vocês verem que é eu que estou lavando essa cadeira. O povo vai até pensar que a Cleicilane está doida. Não, eu tenho que vir antes lavar ela sem ninguém saber. Porque é para Deus. E eu não preciso ligar para o Alexandre e falar, pastor Alexandre, eu lavei a cadeira, tá? Aí ele, beleza, bacana. Não é isso. Deus não quer isso. É você fazer para a nossa família. A gente não sai ligando para todo mundo falando, fiz a comida boa. Não. Você fez para aquele momento, né? Você vai ser reconhecido naquele momento. Quando o Licemário come uma comida boa, quando o pastor Xônima, a pastora ali chega, e ele comenta com eles, não é? Não, a Cleicilane fez isso. Essa é a recompensa. Eu não liguei para eles para falar que eu fiz. Não, se o Licemário gostou, ele vai comentar com eles. E assim é nosso servir com Deus. Eu não preciso mostrar para vocês o que a gente faz. Deus que vai reconhecer o meu servir. Você já viu aquela pessoa que ela tem muito dinheiro, que ela é generosa, uma pessoa boa, ela tem estudo, ela tem dinheiro, e de vira e volta a gente fica sabendo que ela ganhou alguma coisa de presente? Aí até os invejosos do plantão falam, não sei por que ele ganha, ele não merece, tanta gente que precisa mais do que ele e não ganha. Mas aí quando você vai fazer um estudo da vida daquela pessoa, você vê tantas características que ela tem do fruto do Espírito Santo. Ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa bondosa, ela sempre está agradando, ela tem muito, ela nem precisava, Cleicilane, mas ela sempre está ali sendo uma pessoa amorosa. E diga-se de passagem que é até uma atração. Quando a gente fala muito, acontece aquela coisa. Vocês já perceberam isso? Assim é uma pessoa que tem muito dinheiro. Quando essa pessoa é muito generosa, ela atrai. Quando aquela pessoa é muito bondosa, ela vai atrair bondade.
Se a gente for ver, eu não estou falando que, né, deixa eu tentar usar um exemplo, né, o Lindomar tem carro, tem empresa, o Lindomar tem uma locação do evento, e o Lindomar é uma pessoa super generosa, mas Adriane, quem ganhou a moto? O Lindomar. Gente, eu fiquei tão feliz por eles, porque a gente sabe do coração deles. Ah, mas fulano anda de a pé, fulano precisava tanto, não precisava nada. Quem precisava era ele, porque Deus sabe que o coração deles. Porque eles servem com amor. Eles são generosos. É uma atração espiritual isso na sua vida. Se você servir Deus com amor, com gratidão, servir para que ele venha a aparecer, você vai atrair as bênçãos dele. É dele que você vai atrair as bênçãos, não é do homem. Ah, eu vou lá na salinha, eu vou limpar a salinha e vou ligar para a Samara. Ó, Samara, eu limpei a salinha, querendo que a Samara chegue e me dá um bombom. Não. Eu fiz foi para as crianças, se sentir bem, para Deus estar naquele momento. Quando eu estou ali embaixo fazendo isso, Deus está vendo. Agora, a partir do momento que eu liguei para a Samara, Deus fala, não, então ela já resolveu sozinha. Então, agora, nessa salinha, que a Samara não tem, né, nada. Então, ela já, né, resolveu a situação dela. Pronto. Aí, pensando, então, todas as vezes que eu faço alguma coisa aqui na igreja, eu vou ganhar alguma coisa? Mais cedo ou mais tarde você vai. Pode ser que você não vai ganhar da mesma forma que você doou, que você contribuiu, que você fez. Mas Deus vê você. Deus vê o seu coração. Deus vê a nobreza que você está servindo a Ele. E você vai ganhar. Você vai ter as bênçãos sobre a sua vida. Isso é nítido, porque é uma atração espiritual que você está fazendo para a sua vida. Amém? Está todo mundo aqui entendendo tudinho? Amém? Quando servimos, né, vamos servir diante da soberania de adorar, de fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Eu quero que hoje, em qualquer momento, em qualquer lugar, todas as vezes que vocês aqui estiver servindo, seja seu patrão, seja seu esposo, seus filhos, sirvam para eles, não para que você venha aparecer, mas que eles venham ser reconhecidos. Tem que ser assim, porque senão fica muito mecanizado. É tão bom quando a gente vai na casa de alguém e aquela pessoa está ali para te servir, não é? Você sente amado, você sente acolhido. Mesmo que a pessoa às vezes te dá um copo d'água, mas você vê o gesto de amor. Ah, eu não posso fazer um bolo, eu não posso, né, fazer um café, mas só dela deixar você sentar no sofá e conversar com você, já é um momento ali que você vê que é um momento de servir. É um momento de estar do seu lado. Agora pensa você, Deus olhando você servir Ele, fazer a vontade dEle para que Ele seja o único a aparecer. O único a ser reconhecido. Para que Ele venha a ser o único naquele momento na sua vida. É isso que a gente tem que ter. Que quando todas as vezes a gente for servir, venha a ser um servir com o coração amável, com todas aquelas características que precisamos ter. Amém? Pedir para vocês levantar. Quero que vocês fechem os olhos e nesse momento fale com Deus, né, que você quer estar servindo Ele, porque você precisa servir a Ele. Você é um ponto-chave, como cristão, para levar pessoas para estar aqui na igreja. Eu vou pedir de novo para vocês abrir os olhos, rapidinho. Olha tantas cadeiras que temos vazias aqui dentro. Você, como cristão, tem uma obrigação de servir a Deus trazendo alguém para a igreja. Principalmente a sua família. A sua família está lá fora. Muitas das vezes você não sabe o que ela está passando. Ela precisava só de um convite.
Essa cadeira vazia tem que ter no mínimo um membro da sua família que você convidou. Este é seu servir a Deus. Não é chegar aqui e falar, eu convidei. Não, é você convidar ele e ele está aqui. E daqui amanhã ou depois, você vê que ele aceitou Jesus pelo aquele único convite que você fez. Feche seus olhos, pensa naquela pessoa que você precisa convidar.